Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, que diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cante mais uma vez, refrão deste salmo. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Bem, queridos irmãos e irmãs no Senhor, como falei no início da Santa Missa, nós, agora no tempo litúrgico, começamos a ouvir nas missas feriais, nos dias de semana, o Evangelho de São Lucas. A igreja vai durante todos os anos, ela vai lendo os Evangelhos. No tempo comum, São Mateus, São Marcos, São Mateus, o Evangelho de Lucas, e especialmente ali na Páscoa, a gente toma o Evangelho de São João, e em outros momentos também, né, quando tem solenidades, aí são leituras escolhidas, festas, mas todos os anos é feito assim. A gente vai lendo os Evangelhos, os 3 Evangelhos a gente chama sinóticos, né, que são semelhantes. E a primeira leitura
em 2 anos, né, num ciclo bienal, a gente vai modificando. Ano ímpar, algumas leituras, como esse 2023 é um ano ímpar. 2024, o ano passa, será outras leituras, sempre nas primeiras leituras. É assim que a gente vai fazendo. E a igreja organizou de forma maravilhosa que a gente possa, durante o ano, ler as principais páginas da Sagrada Escritura. Não vou dizer que lê tudo, mas uma grande porcentagem a gente escuta. Então, quem tem o costume de participar da missa diária ou acompanhar em sua casa, tem aí o mistério da salvação na Sagrada Escritura todos os dias e durante o ano, né? Então, sábado passado, nós lemos o último trecho do lecionário, esse livro aqui, né, semanal, que nós ouvimos o capítulo 25 de São Mateus, encerra ali, com a parábola dos talentos, foi a leitura do sábado, da missa do dia, e hoje começou então São Lucas. E aí já começa no capítulo 4, mostrando Jesus na sua cidade, em Nazaré. Fala que a cidade não é a cidade natal mesmo, porque ele nasceu em Belém, que fica no sul do país, né, na Judéia, se olhar o mapinha lá da Terra Santa. Nazaré lá em cima, no norte, na Galileia, onde tem o mar da Galileia. Jesus então vive ali. Você lembra da fuga do Egito, quando voltava, José, com medo, vai então para a Galileia, e ali tem a casa de Jesus, Maria e José. Aí a gente canta, né? Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré. Uma bênção. Então, São Lucas começa o evangelho ali. Mas importa dizer que existe o evangelho de São Lucas, mas existe a obra de Lucas, que é o evangelho e os Atos dos Apóstolos. Então é como se você pegasse uma obra só e cortasse no meio. Ele primeiro fala da vida de Jesus e depois ele então fala da vida da igreja. A igreja nascente. É claro, a igreja já começa em Jesus, né? É a cabeça da igreja, é o principal membro da igreja. Mas depois, assim, a manifestação da igreja ao mundo, você tem lá em Pentecostes, e o início ali com os apóstolos, a Virgem Santíssima, a igreja começa a se espalhar. E São Lucas, então, que não estava, né, não era um dos 12, não conheceu Jesus assim, mas ele foi um colaborador, né, se converteu, um colaborador de São Paulo. Até tem um filme muito bonito, né, Paulo, eu não vou lembrar aqui o nome, mas é o mesmo ator que fez Paulo, apóstolo de Cristo. Ótimo, muito obrigado. O mesmo ator que fez o Cristo do Mel Gibson, ele é o São Lucas. Muito bom, Paulo, apóstolo de Cristo, vale a pena. Então, São Lucas tem a sua obra. Inclusive, o Atos dos Apóstolos é também conhecido como se fosse o Evangelho do Espírito. Porque se você pega a sua Bíblia e vai passando assim, os Atos dos Apóstolos, quase não tem uma página que não fale do Espírito Santo. Eu já fiz isso, depois você faz assim, vai passando as páginas, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Porque Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito, e Ele agora conduz a igreja, até hoje. É a alma da igreja, o Espírito Santo. Então, quando a gente lê o Evangelho de São Lucas, ele também não pode ser apartado dos Atos dos Apóstolos, porque ele viu a igreja nascente, ele viu São Paulo, Silas, São Timóteo, São Tito, fundando as comunidades, viu o Evangelho sendo anunciado aos pagãos, a abertura, as maravilhas de Deus. Então, quando ele escreve o Evangelho, ele já era cristão, ele coloca, né, ali que ele fez, no início dos Atos dos Apóstolos, ele diz, a Teófilo, a quem ele escreve o livro, ele diz, olha, depois de ter visto cuidadosamente sobre a vida de Jesus, aí ele vai falar as outras coisas. No Evangelho de Lucas, né, no início, na verdade. Então, ele também traz isso no seu Evangelho. E eu gostaria de falar umas coisas assim um pouco gerais do Evangelho de São Lucas que nos ajuda na nossa reflexão e também na leitura do Evangelho.
O seu evangelho, ele apresenta o cumprimento das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. Então você lembra que ele vai começar, diferente de Marcos e Mateus, ele começa ali com o evangelho da infância de Jesus, né? Só Lucas que põe ali. O anjo do Senhor anunciou a Maria, coloca aquela história, né? Aquele encontro. Mas antes ainda do anjo anunciar a Maria, o anjo anunciou a Zacarias. Isabel também fica grávida. Então ele vai mostrando ali que chegou o tempo. Deus dizia que antes de vir o Messias viria Elias. Quer dizer, um profeta que viria preparar o caminho. Então João Batista. Aí a gente vai ver depois que Nossa Senhora vai lá visitar Santa Isabel. E ela faz o Magnificat, canta, né? Minha alma engrandece o Senhor. O que é que Nossa Senhora diz? Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Isso tem 3 cânticos, né? No Evangelho de São Lucas. O cântico de Maria, o Magnificat. Depois tem o cântico de Simeão, deixai agora o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Glória do teu povo Israel, luz das nações. O que Deus tinha prometido também está ali. Depois, o cântico de Zacarias, o Benedictus, né? Que diz, quer dizer, o de Simeão chama Nunc Dimittis, né? São 3 cânticos que a igreja canta todos os dias na liturgia das horas. E o de Zacarias, veja como Deus diz, olha: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um Salvador, um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos e profetas, desde os tempos mais antigos. E aí vai falando, assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua aliança, o juramento que fez a Abraão, nosso pai. E aí vai. Então ele está mostrando que Deus cumpriu o que prometeu. Depois o evangelho da infância de Jesus. Depois então Jesus em Nazaré, seu ministério público. E aí ele vai mostrar a caminhada de Jesus, que começa lá no norte, né, assim, como falei para vocês, depois vai para a Judéia, onde está Jerusalém. Então ele mostra uma subida de Jesus. Apesar de você subir mesmo geograficamente, mas também é uma subida teológica. Jesus que sobe, tem um momento no Evangelho de Lucas que ele diz assim: Jesus tomou a firme decisão de subir a Jerusalém. E ele diz, né, que vai para Jerusalém para ser entregue nas mãos, então, das autoridades, e vai morrer, tal, chora sobre Jerusalém. E depois, morte e ressurreição, a ascensão de Jesus. E então, depois da ascensão, começa ali os Atos dos Apóstolos, com a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo. E vejam, o cumprimento de que o Senhor também havia falado ao profeta Isaías. Capítulo 2 diz assim: vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele ensinará seus caminhos e andaremos em suas veredas. Pois de Sião virá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sião, Monte Sião em Jerusalém, você chama tanto Sião como Jerusalém é a mesma coisa, tanto que ele fala isso. Pois de Sião virá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E lá nos Atos dos Apóstolos nós escutamos Jesus dizer: olha, não se afastem de Jerusalém, porque vai se cumprir a promessa. A promessa do Pai: vai ser derramado sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E se lá atrás foi a lei de Moisés, no Evangelho é a lei do Espírito, porque é Ele que vai anunciar. Então, meus irmãos, nós vemos São Lucas anunciando essas maravilhas para nós no seu Evangelho, tanta riqueza aí no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Quem sabe, se você quer, a gente vai acompanhar durante agora essas próximas semanas do tempo comum, mas se você quer também ler na sua casa, pode fazê-lo, né? Mas o mesmo São Lucas já mostra no Evangelho de hoje, no início do ministério de Jesus, que a graça
é para todos os povos. Veja, os judeus sabiam que o Messias ia vir por meio deles, mas muitos achavam que assim, vai ser a salvação de Israel, nós vamos ser um reino maravilhoso, o Messias vai reinar, vai triunfar sobre todos, mas não imaginava, embora o Senhor já tinha falado que o povo de Israel seria a luz das nações, dos outros povos, dos pagãos, mas muitos achavam que era só ali. E nós vemos que as pessoas querem jogar Jesus lá de cima da cidade hoje, não é isso que diz o Evangelho? Por que isso? É um detalhe que Lucas coloca que Mateus e Marcos não põem. É que São Lucas, lembra? Ele acompanhou São Paulo, ele viu o Evangelho se expandir e escreveu o Evangelho. É o que ele diz aqui? Jesus diz no Evangelho de hoje, olha, sem dúvida, ele fala que um profeta não é acolhido na sua casa. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato eu vos digo que no tempo do profeta Elias, quando não choveu 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel, mas ele foi uma viúva de uma região pagã, a viúva de Sarepta. Quando Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas quem curou foi Naamã, que não era um judeu, não era um hebreu. Porque eles estão rejeitando aqui Jesus. E São Lucas está dizendo que então esse evangelho vai ser pregado a outros. É claro, gente, que aqui não são todos que rejeitaram Jesus. Porque, Nossa Senhora era judia, São José era judeu, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. E muitos acolheram Jesus, mas especialmente, às vezes as autoridades ou aqueles que, diante da novidade de Deus, e qualquer um de nós pode fazer isso, Deus se apresentar para nós de uma forma e a gente querer outro Deus, querer outra coisa, a gente não aceita. Nosso Senhor quer nos desbancar do trono que a gente sentou, que é para ser para Ele, e às vezes a gente não quer. Por isso Jesus vai dizer, olha, muitas prostitutas que se converterem, porque muitos pecadores vão preceder, mas claro, aqueles que aceitam a palavra de Deus, vão preceder a muitos que se diziam então tão religiosos, mas não acolhiam Jesus. Então São Lucas, veja o que ele está dizendo aqui. Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com unção para anunciar boa nova aos pobres. Aqueles que abrem o coração, os pobres em espírito, para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Então qualquer um que acolha nosso Senhor Jesus Cristo, que aceite a cura do seu coração, é destinado ao Evangelho, à salvação. Então Jesus veio para isso. Então é também no Evangelho de São Lucas que nós temos ali, capítulo 15, as parábolas da misericórdia, a ovelha perdida, a moeda perdida e reencontrada, a ovelha perdida e reencontrada, o filho perdido e reencontrado, o filho pródigo. E Jesus conta isso no contexto ali que também estavam os mestres da lei, fariseus que estavam ali, Jesus com os pecadores, aí ficava com aqueles olhão, Jesus vai e conta. Veja, o filho mais velho, os hebreus, o filho mais novo, os pagãos que esbanjaram tudo, mas também são chamados a viver no amor de Deus. Os 2 filhos são chamados, o mais velho e o mais novo. Então, meus irmãos, nós podemos dizer, claro, toda a palavra é da misericórdia, todos os evangelhos são da misericórdia, mas a gente diz, é um evangelho que ressalta a misericórdia de Deus, porque São Lucas foi vendo essa obra acontecendo também na vida dos outros. Então, nós devemos realmente acolher a bondade,
a misericórdia do Senhor, mas também ser esse instrumento de misericórdia na vida dos outros. E veja, a maior obra de misericórdia que nós podemos fazer é levar o Evangelho a alguém e ajudar a curar da cegueira do pecado. Se a gente pode ajudar um enfermo, um doente, imagina alguém que está fazendo um tratamento, um câncer, outra doença, e a gente pode ajudar, isso é uma obra de misericórdia maravilhosa. Agora, deixa eu dizer, você livrar alguém da cegueira do pecado, da desgraça do pecado, da condenação eterna, levar alguém a conhecer a Jesus Cristo, é uma obra ainda mais maravilhosa. Isso a gente pode fazer as duas. As obras de misericórdia espirituais e corporais. Existem, as obras de misericórdia espirituais, são 7, mas as 3 primeiras, olha o que são: ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram. Ensinar os que não sabem, os que ignoram. Eu falei para vocês, no começo aqui, que primeira vez, pelo menos que eu recorde aqui, nesses 7 anos de padre que eu celebro aqui no Rincão, mas foi um amigo meu lá que me ensinou, que me mostrou a canção nova. Para você ter noção, às vezes eu ia, lá não tinha ainda retransmissora na minha cidade, e aí só era pela parabólica, né? Então na escola, no intervalo, às vezes eu ia lá, no intervalo da escola tinha uma televisão lá, eu via quinta-feira de adoração, estudava à tarde, não foram muitas vezes, mas eu fiz isso. Eu ia com radinho, andando de bicicleta para a escola, escutando, mas porque um amigo, um jovem, me mostrou a verdade, que eu não sabia, gente. Eu fazia coisas erradas, mas eu não conhecia Jesus Cristo assim, dessa forma, que era vivo. Jesus existe, ok, é Deus, mas não sabia que Ele queria ser meu amigo, meu Senhor, o dono da minha vida, o Senhor da minha vida, que é salvação, libertação. E alguém me ensinou. E essa é uma missão para as nossas famílias. Ensinar, gente. A gente tem que tomar a peito isso. Viver dentro de casa, na nossa família. Eu sei que, como está dizendo o Evangelho, né? Ninguém aceita o profeta, né, da sua própria pátria. Mas, claro, aqui a gente está falando, também ele está falando dos profetas, né? Jeremias, Isaías, que traziam aos reis, às vezes aos sacerdotes, ao povo, e jogava na cara deles ali que eles não estavam fazendo a coisa certa, e perseguiam. Mas nós temos um jeito sim de educar. A igreja começa dentro de casa, a igreja doméstica. Então, eu até diria assim, né, que é difícil, mas em família a gente pode, é uma arte, né? Mas veja, é diferente você, dentro de casa, educar uma criança, um adolescente, um adulto. Porque a criança, você tem mais incidência na vida dela. A gente tem que, de fato, ensinar, e deixa eu dizer, até em algumas coisas, obrigar a criança. Mas não pode obrigar, não pode forçar. Não pode fazer isso com a criança, tem que deixar ela... mas a gente obriga ela a ir para a escola, né? A gente obriga ela a tomar remédio, porque é bom. As vacinas que ela tem que tomar por causa de sarampo, paralisia infantil, tudo isso a gente obriga, não obriga? Aí a salvação das nossas crianças, a gente não vai obrigar a ir à catequese? Não vai obrigar, não, você vai rezar comigo sim, antes de dormir. Gente, criança, ela não, às vezes tem criança que é muito dada e ela gosta, ela chama os pais ainda, mas tem outras que não. Mas quando você faz um dia, outro dia, ganhou. Vai acostumando. Agora a gente fica com uma, desculpa, dizer assim, uma psicologia barata, que você não pode fazer mais nada assim com a criança nesse sentido. Não, vai frustrar. É o evangelho de ontem, dizia, está na missa ontem, tá bom.
você por medo de dizer um não dá um não para sua criança e perde a alma dela. Porque depois que cresceu, aí segura que eu quero ver. Então, você é o pai, você é a mãe, está com idade ainda, ensine. Não quero, vai para a missa sim, vamos lá. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, gente. É claro, cresceu mais um pouquinho na adolescência, é claro, a gente vai à missa, não quero, vai. Mas você já vai conduzindo também com mais sabedoria. E depois, vida adulta, aí é o nosso testemunho e uma vida amável. Não vai adiantar, depois que já está grande, a gente querer fazer de outra forma, mas é o nosso testemunho de cuidado, de amor. Isso é que todos nós temos que nos converter, viu? De atenção. Porque quando uma pessoa é muito amável conosco, não estou falando para mentir ou não dizer o que tem que dizer, mas tem formas e formas, né? Dizia São Francisco de Sales que você atrai os mosquitos, né? A mosca, uma coisa assim. Você atrai muito mais com a gota de mel do que com um barril de vinagre. Então a gente vai com a sabedoria. Os outros aliciam para o pecado de uma forma muito agradável, vai lá, elogia e não sei o quê, não sei o quê. E a gente não vai também, né, devagarinho, com verdade, com sinceridade, mas com a intenção, a mais pura de todas, que é levar Jesus ao coração do bendito e da bendita. Isso aqui, gente, vale tudo. Vale o nosso esforço, vale o nosso empenho, vale o nosso dinheiro. Eu vi um testemunho de um senhor que ele não faz isso para aparecer, mas ele até falou, eu falo para o senhor, mas ele faz lá, mora em outra cidade aqui, longe daqui, mas todo ano vê uma pessoa mais pobre, que não tem condições, ele disse para mandar aqui na Canção Nova, vai, arranja a passagem e manda. Diz que fez isso agora com a senhora que cata latinha. Ela, mas a filha também tinha um sonho de vir aqui. Foram lá. Não, pode tá certo, pode arrumar a passagem delas. As mulheres voltaram maravilhadas. Mas a gente pode fazer isso também com os demais. A sabedoria. Ajuntai tesouros para vós, não onde a ferrugem e a traça pode corroer, que é aqui. Dou um testemunho aqui para encerrar. Sexta-feira eu fui celebrar a missa lá em Baipendi, né? Terra da Inhaxica, Beata Inhaxica. Não foi bem na igreja dela, né? Mas foi na igreja mais embaixo, na Santa Maria. Eu falei até que ia mandar um abraço para eles. É lá de Baipendi. O cônego Marcos, o padre Cleiton, que sempre está aqui conosco, e o padre Johnson. E aí, eu consegui ainda lá no santuário da Inhaxica. E ela é uma senhora muito simples, né? Morreu com 87 anos, mais ou menos. E ela, então, viveu uma vida realmente de santificação, de muita pobreza espiritual, mas também vivia a pobreza material, o chamado que Deus fez para ela, tudo nela, ela resolvia conversando com Nossa Senhora. Muitas vezes Nossa Senhora falava a ela, e ela ia lá e falava às pessoas. E ela ainda dizia assim, né, a frase, olha, eu não faço nada, eu sou uma pobre analfabeta. Tudo o que eu faço é pelos méritos de Nossa Senhora. Eu peço e ela me atende. Mas a Inhaxica recebeu uma herança, recebeu um bom volume. E o que é que ela fez? Uma parte do dinheiro, ela dourou o altar da igreja, que tem lá, Santa Maria de Baipendi, dourou o altar. Uma outra parte, construiu uma capelinha, que hoje é a igreja onde estão os restos mortais dela, né? Restos mortais, onde ela foi enterrada, depois cresceu, era uma capelinha menor.
e ajudou os pobres. Dos seus bens, fez obras para que outros também conheçam Jesus. Eu sei que muitas pessoas também, sejam grupos que vão juntando as suas moedinhas, sejam pessoas que têm mais condições, que também são pobres de espírito, já fizeram e fazem muito bem a muita gente. A Irmandade das Casas de Misericórdia, que nós conhecemos no país, todos os hospitais, leigos, pessoas que se reuniram para fazer o bem, obras corporais e espirituais. Nós, na verdade, e Deus nos converta a mim, converta cada um de nós, deveríamos investir tudo pela nossa salvação e pela salvação daqueles que estão conosco. Deus nos dê esta conversão, gente. Porque, desculpa, mas é assim, às vezes a gente até gasta dinheiro com facilidade, com uma coisa material tão grande, e às vezes para uma coisa que vai fazer um bem para o nosso espírito, ou para alguém da nossa casa, a gente se amarra para fazer. Deus nos dê essa conversão, nos faça pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.